Olá, aqui é o Álvaro Eloy do portal do retrato.com.br e hoje nós vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre iluminação LED, hoje um retrato feito em estúdio, e pela proximidade das eleições que virão aí no final do ano, nós escolhemos o tema de fotografar um político. Agora é a época dos políticos começarem a procurar os estúdios fotográficos profissionais para fazer o seu retrato. Então, nós vamos ilustrar essa matéria com esse ensaio que nós fizemos de um político usando a luz contínua, no caso a iluminação LED, que está substituindo com muitas vantagens o flash eletrônico de estúdio pelos motivos que nós vamos descrever aqui para vocês. Eu utilizei nesse ensaio uma Olympus OMD M1, que é uma câmera mirrorless, né, câmera sem espelho, e uma objetiva 45mm f1.8 de abertura total. Essa 45mm, você fazendo a compensação do tamanho do sensor pro 35 em relação ao 35mm, né, que é o quadro fotográfico da fotografia analógica, né? Nós temos uma 90mm. Você multiplica 45 vezes 2 e, no caso, nós vamos trabalhar então com uma objetiva cujo ângulo de visão está dando 90mm, que é a objetiva correta para fazer retrato, para fazer um close confortavelmente sem ter nenhuma distorção na fotografia. Então tá aí, no 35mm ela vira uma 90mm, tem um objetivo 45mm, 1.8, e o modelo da câmera é o Olympus OMD EM1, que é o topo da linha da Olympus, que está para ser substituído agora mais no final do ano, lá em setembro, outubro, por um modelo que já está aí no forno, sendo preparado, que vai substituir esse modelo por um modelo mais moderno. O primeiro passo de um ensaio de estúdio, que normalmente eu adoto no meu dia a dia, né, da fotografia de estúdio, a primeira coisa é a personalização da cor. Quando você lê algum material aí em inglês, existe essa sigla CWB, que significa Custom White Balance, que em português seria a personalização da cor, daquela fonte de luz, né? A personalização daquela fonte de luz. E em outras palavras, o termo popular que nós usamos aí no jargão, né, profissional, seria bater o cinza ou o branco. Esse cartão você pode encontrar no Mercado Livre, ele custa em torno de R$50, é baratíssimo e é um instrumento, uma ferramenta que todo fotógrafo deveria ter na sua bolsa de equipamento. Então, o primeiro passo que a gente toma é pedir para que o modelo segure esse cartão, como está sendo feito aqui na foto, e você vai encher o quadro fotográfico só com a parte cinza do cartão, e aí você vai consultar o manual da sua câmera para saber como são os procedimentos para você personalizar essa cor. Mas normalmente você vai fazer uma foto desse cartão cinza, pegando apenas a parte cinza, evitando que entre, por exemplo, as bordas pretas, né? E daí em seguida você vai configurar a sua câmera para ter essa cor personalizada. Assim, durante todo o ensaio você não precisa se preocupar que não vai ter variação de cor, vai ser sempre uma cor constante, e o que vai facilitar muito lá na frente no pós-produção. No pós-produção, eu costumo, depois de descarregar as fotos e quando eu estou no módulo de revelação, o primeiro passo que eu tomo é pegar essa primeira foto, né, e usar aquele conta-gotas, que é o coletor de cor, né, do Lightroom, e eu clico aqui nessa área cinza e imediatamente essa foto ela vai render as cores normais e reais dela, não vai ter variação de cor nenhuma, não vai ter invasão de outra cor. A tom de pele vai ficar impecável, a cor do fundo, como você pode ver, está bem cinzinha, neutro, isso significa que não existe invasão de outra cor. E aí depois você pode, vamos dizer assim, sincronizar todas as outras fotos e num lote só, né, com um clique você acaba deixando todas as fotos impecáveis. Aí você vai, é lógico, depois em cada foto, né, especificamente você vai aplicar algumas correções. No caso aqui eu dei um pouquinho mais de contraste, não nesse caso, porque aqui eu estou mostrando a foto que eu fiz
para poder bater o branco e que a minha câmera estava regulada no alto WB, que seria o balanço automático de cores, né? A foto aqui não está ainda tratada no pós-produção, mas como esse modelo de câmera tem um balanço automático branco muito bom, o tom de pele, as cores renderam quase que real. Mas nós vamos ver a foto trabalhada mais à frente. Bem, aqui o segundo passo seria a iluminação desse modelo que você vai fotografar. E aqui no set de fotografia eu vou discorrer um pouquinho, informar como está o posicionamento dessas luzes. Bom, a primeira luz que a gente tem que falar é a luz principal, que é essa sombrinha grande que está aqui à esquerda. Normalmente ela deve estar sempre à esquerda ou à direita do rosto do modelo, e o profissional deve sempre usar a linha do nariz do fotografado para o posicionamento correto dessa luz, que ela tem que estar sempre numa altura, como vocês podem comprovar, acima da cabeça do fotografado, justamente para estabelecer um padrão de sombra no rosto que vai definir qual foi o padrão básico de iluminação de estúdio que foi escolhido. No caso aqui, pela colocação, nós vamos ver daqui a pouco que nós fizemos a opção, fizemos a escolha de usar a iluminação mais comum, mais fácil, mais usada na fotografia de estúdio de modo geral. A maioria das propagandas, das peças comerciais que se vê em revistas, em outdoor, né, no trabalho dos grandes profissionais, a maioria, 90% do trabalho fotográfico de fotografar pessoas, é utilizada essa luz que chama-se luz curta, né, ou borboleta modificada, ou também um termo em inglês chamado luz loop light. Então, a segunda fonte de luz que nós utilizamos foi uma luz para iluminar o fundo, que foi um strip light, que é um softbox estreito e comprido, e que ele serve justamente para iluminar fundo, ou eventualmente, se eu direcionar ele aqui, de frente para a câmera, na direção do modelo, nós vamos ter uma luz de recorte ou de acentuação, porque essa luz vai pegar na lateral do rosto aqui e vai dar um efeito interessante de brilho que nós vamos ver, que é o que vai fazer essa segunda luz de recorte aqui, com esse refletor parabólico. As duas luzes estão na mesma posição, só que uma está apontando para o objeto e a outra luz está apontando para o fundo. Se eu fizesse a opção de usar duas luzes de recorte, essa e essa, eu teria que aproximar mais o objeto, no caso fotografado, do fundo, deixar uma distância menor, que é para receber um pouco dessa luz principal e também ter o mesmo rendimento de tom de cinza que teve iluminando o fundo separadamente. O quarto acessório importante que eu usei nesse set de fotografia foi o rebatedor, que no caso aqui ele fez às vezes de uma luz secundária, uma luz auxiliar, rebatendo de volta e preenchendo a área de sombra do rosto do fotografado. Eu utilizo o tecido de seda branco, que é bem efetivo, é bem branco e é bem forte para rebater, não tanto quanto um tecido, por exemplo, prateado, né, mas um pouco mais forte que o tecido branco comum. E esse tecido ele foi fixado nesse painel metálico, né, que é equipado inclusive com umas rodinhas para facilitar o deslocamento dentro do estúdio. Agora está aqui a foto final, a foto já depois que nós batemos o branco, depois que nós fizemos pequenos ajustes, né, nós mexemos um pouco no contraste, demos um pouco mais de contraste, e o que chama a atenção nessa fotografia é que realmente a qualidade dessa iluminação contínua é fantástica, é muito boa. Aqui nós temos o efeito do posicionamento correto da luz, né, da luz principal. Ela deslocou essa pequena sombra aqui embaixo do nariz, onde nós identificamos esse padrão de luz como a luz curta ou borboleta modificada. E também, pela colocação, nós tivemos aqui esse efeito dessa pequena sombra aqui embaixo do queixo, e que ela só não é mais forte, essa sombra, pela colocação, pelo uso do rebatedor aqui do lado direito da tela, né, como nós vimos agora há pouco. Aqui embaixo está as configurações que foi usada. Eu usei ISO 200 e fechei em menos de 1/3 o diafragma, de 1.8, que é a abertura total, eu fechei para diafragma 2. A leitura da luz que nós fizemos naquele cartão cinza, nós
trabalhamos com uma velocidade de 1/125 de segundo. É interessante aqui a gente se estender um pouquinho mais sobre a questão do diafragma. Existe um mito dos flashes possantes de estúdio, em que muita gente inadvertidamente trabalha com diafragmas errados para retrato. No retrato você não precisa usar diafragma além de um ponto fechado, 1,5 ponto no máximo, porque o que você precisa no retrato é isso que nós obtivemos aqui, com o objetivo quase totalmente aberta. Nós temos foco da ponta do nariz até na orelha, justamente pela distância de enquadramento que eu fiz. Eu utilizei aqui um ângulo chamado de busto, que o corte é feito mais ou menos na altura do umbigo da pessoa, um pouquinho mais alto. Então, como a distância foi um pouquinho maior, nós tivemos um pouco mais de profundidade de campo. Mas se eu tivesse aproximado mais com essa câmera, tivesse feito um corte aqui na altura do ombro, que em inglês se chama-se head and shoulders, cabeça e ombro, que é o enquadramento que a gente usa para fotografia 3x4, se eu tivesse feito essa aproximação, é lógico, a profundidade de campo ia diminuir bastante, mas ainda, se eu colocasse o foco aqui no olho, ainda nós teríamos foco da ponta do nariz até aqui no começo da orelha. O resto ia permanecer levemente fora de foco e que vai apenas valorizar o retrato, porque vai chamar atenção nessa área do rosto, que é o objetivo principal da fotografia de retrato, é ter uma foto muito bem iluminada e num foco perfeito da ponta do nariz até no começo da orelha. Por isso que se deve usar diafragmas todo aberto, fechado no máximo 1 ponto, 1,5 ponto. É lógico que se eu estivesse trabalhando aqui com um grupo de pessoas e que tivesse pessoas atrás, numa outra fileira aqui, vamos dizer assim, eu não me arriscaria jamais usar o diafragma todo aberto. É lógico que daí eu tenho que fechar mais o diafragma, né, fechar mais 3, 4 pontos para garantir o foco em todas as fileiras que houver de grupo de pessoas atrás dessa primeira pessoa aqui. Aqui nós temos uma foto feita em cima, é um diagrama que eu risquei com giz no chão do estúdio para demonstrar a posição correta em que foi colocada a luz principal. Se a gente pegar o objeto que está aqui nessa posição frontal, essa luz foi colocada mais ou menos a 35 graus em relação ao nariz dele, que está mais ou menos nessa posição. E aqui nós temos os outros posicionamentos dos outros padrões de iluminação básica do estúdio, que seria o primeiro deles a borboleta, depois a luz ampla, depois o Rembrandt, a luz dividida e finalmente o perfil. Essa aqui foi uma maneira fácil de eu descrever, de ensinar como iluminar corretamente as pessoas e obter de uma maneira prática e simples os 6 padrões de iluminação básica do retrato. Se você traçar esse círculo no chão do seu estúdio e começar pela luz borboleta e começar a deslocar em seguida essa fonte de luz nesse sentido, no sentido anti-horário, em cada uma dessas paradas você vai obter os 4 padrões de iluminação básica do estúdio de uma maneira bem prática e simples. Quando você desloca em forma circular esta fonte de luz principal, você mantém a mesma distância constante, o que vai permitir que você tenha exposições precisas em todos os posicionamentos da luz principal. Agora nós vamos especificar cada uma das luzes, né? Aqui nós temos a luz principal, que foi a sombrinha octogonal de 120 centímetros. É uma sombrinha fantástica que eu estou gostando muito de usar, porque principalmente nesse caso da luz contínua, ela está dando uma luz muito bonita, como nós acabamos de ver na foto agora há pouco, né? Aqui nós temos alguns detalhes, né? Um close do equipamento. Vocês podem perceber que esse tecido translúcido que a luz passa através dele, ele foi trocado. O original que veio nessa sombrinha, ele é um pouco mais grosso e ele retinha um pouco da luz, ele perdia um pouco da potência da luz. E como é uma luz muito suave demais, com o difusor original, eu preferi trocar por esse voal. Eu levei numa costureira e ela fez, né, com velcro, né, isso aqui é fixado com velcro. Eu me utilizei desse voal, que é um tecido bem mais fininho e que dá um grau de difusão bem menor do que o tecido original, que eu até encostei e nem uso mais. E mesmo assim o resultado de suavidade é fantástico, como vocês viram na foto
final. Bem, vocês observaram que lá dentro da sombrinha existe 4 lâmpadas. Essas 4 lâmpadas elas são fixadas nesse equipamento chamado soquete quádruplo, porque ele leva 4 lâmpadas. E pesquisando bastante na internet, é muito difícil ele ser vendido separado. Normalmente ele vem junto com o softbox. Mas eu consegui achar ele separado por um preço absurdo, muito caro, porque existe esse equipamento sendo vendido junto com o softbox por apenas R$ 189. Então, se você está interessado em migrar para o estúdio de luz contínua, fica aqui a dica. É só digitar lá no Mercado Livre esse título principal aqui que você vai cair nessa página e vai poder fazer o pedido. Eventualmente, essa luz do softbox, como ela não vai ser rebatida no fundo, ela vai ser direcionada direto aqui para a saída, para a boca do softbox, ela vai ser uma luz um pouquinho mais dura, vamos dizer assim, né? Então você vai ter a possibilidade de usar o tecido translúcido para difundir essa luz e ficar um pouco mais suave, e vai também ter a oportunidade de retirar esse tecido difusor, como está mostrando a fotografia aqui, para ter uma luz um pouco mais dura. De repente você quer fazer uma foto mais dramática, uma sombra mais pesada, você pode retirar o tecido e ter uma luz direta um pouco mais dura. E também fica a sugestão, né, que foi o resultado do trabalho que eu estou mostrando, de você também poder adquirir essa sombrinha, né, 120 centímetros de diâmetro, praticamente pelo mesmo preço, R$ 186. Somando a sombrinha softbox, você vai ter um valor um pouco acima, acho que R$ 100 a mais do que você pagaria apenas pelo soquete de 4 lâmpadas, né? Fica aqui a dica, tá tudo mastigadinho, é só você digitar lá no Mercado Livre e adquirir esse equipamento. É lógico que para poder montar esse estúdiozinho de 2 ou 3 fontes de luz, você vai precisar desse equipamento importante aqui que é chamado tripé de iluminação, e eu achei esse daqui muito barato no Mercado Livre, fica aqui a dica também, e é interessante porque me parece que ele é bem reforçado e tem essa vantagem de poder ser estendido até 2 metros de altura, quer dizer, ele pode ser usado bem alto. Agora falando sobre a segunda luz auxiliar, que nós utilizamos para dar esse brilho especial aqui no rosto da pessoa, nós nos utilizamos de um flash ATEC e nós colocamos no lugar da luz de guia uma lâmpada super LED de 16 watts para obter esse efeito aqui. Aqui por um outro ângulo, nós podemos observar aqui também que a colocação da altura correta deve ser mais ou menos na altura da cabeça, um pouquinho a coisa acima, que é para essa iluminação atingir completamente esse lado aqui do rosto, né? Essa parte, dando aquele efeito muito bonito que nós vimos lá atrás e que nós vamos mostrar daqui a pouco. Esse daqui é o detalhe do refletor, né, parabólico que foi usado com essas bandeiras para direcionar a luz, não deixar ela espalhar muito. Você tem que se utilizar desse equipamento chamado bandeiras, né, ou em inglês chama-se barn door. O equipamento da TEC que nós utilizamos apenas como, vamos dizer assim, só justamente para utilizar a luz, né, é um flash de 140 watts. E aqui está a lâmpada, a marca dela é Ouro Lux, e que você vai encontrar com bastante facilidade aí casa especializada em material elétrico. Existe no mercado uma lâmpada dessa mesmo, um pouquinho maior, de 30 watts de potência, o que você ganharia praticamente o dobro da potência. Então, onde você está usando o diafragma 5.6, você vai poder usar o diafragma 8, ou vice-versa. Onde você está usando a velocidade 125 avos de segundo, você pode passar a usar 250, né, para manter a mesma consistência da exposição da fotografia. E aqui nós temos o strip light, o softbox comprido, né, que foi usado direcionado para o fundo, para iluminar o fundo, mas que eventualmente ele também poderia ser direcionado aqui no rosto da pessoa, e aí nós teríamos 2 luzes de acentuação e recorte, uma em cada lado do rosto. Foi usado também a lâmpada de super LED de 16 watts, e aqui também fica uma dica importante com relação ao efeito dessa luz, né? Quando você utiliza essa luz, é muito importante observar 2 erros frequentemente a gente encontra por aí. É o uso incorreto dessa luz. O uso incorreto número 1, que muita gente implica nesse erro, é usar essa luz forte demais. É muito comum você ver fotos
com essa parte do rosto totalmente lavada, assim na base do papel mesmo, tudo branco, estourado. Esse é um dos primeiros grandes erros. O importante é usar ela bem de leve. Eu costumo ter até um termo assim, essa luz ela só tem que dar um tapinha no rosto da pessoa para dar esse efeito bonito, dimensão no rosto, de massa, né, de profundidade, né? E o segundo grande erro também da colocação, do posicionamento dessa luz de acentuação e recorte, quando ela não é colocada corretamente, às vezes ela atinge essa ponta do nariz. É muito comum você ver fotos com essa parte do nariz iluminada. E esse efeito negativo ele fica mais evidente quando a luz está forte demais. Então isso aqui também, além de estourar essa parte lateral do rosto, estoura aqui também essa parte do nariz que fica muito feio o retrato. É importante notar isso aí, observar que é um erro que tem que ser evitado. Então, a grande vantagem da fotografia com luz contínua, luz LED, é essa, é de você conseguir identificar o efeito da luz e poder manipular a luz de maneira que você possa corrigir determinados erros, como esse, por exemplo, que eu falei, que está muito forte aqui do lado do rosto. Seria o caso de você afastar mais a luz para diminuir a potência dela, ou eventualmente pedir para um técnico eletrônico, né, que conserta a televisão ou rádio da sua cidade, adaptar um potenciômetro, que seria o mais razoável, porque daí, através do potenciômetro, você faz a variação que você quiser na potência da luz e diminui ou aumenta a potência dela. Fica aqui a dica, nós estamos encerrando esse post agora. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Espero que as dicas contribuam realmente para que você possa avançar um pouco mais na fotografia do retrato. E não esquecendo de que, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer um comentário aqui embaixo desse vídeo. E também, se você tiver algum amigo que gosta de fotografia como você, fotografia de pessoas, você compartilhe esse vídeo com ele, que vai ajudar bastante ele também nessa jornada de crescimento dentro da fotografia. Meu muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo.